Ó, estamos entrando no campo de concentração. Ah. Olha aí. Estamos entrando. Desde que tu já tá no ônibus, antes de vir pra cá, tu já sente uma energia pesada, cara. Ó, aqui, antigamente, hoje em dia, isso aqui é uma delegacia de polícia. Antigamente, aqui, esses prédios, eram escolas onde se formavam oficiais da SS para se tornarem nazistas. Essas aqui são fotos dos soviéticos e dos aliados quando vieram liberar, ó, alguns dos prisioneiros. Alguns não resistiam e morriam semanas seguintes. Estamos entrando aqui, ó. Isso aqui eu acho uma das coisas mais chocantes, ó. Quando entravam os judeus e outros, né? Entravam ciganos, negros, judeus, inimigos políticos, aqueles que queriam a paz. Várias pessoas entravam no campo de concentração. Estava escrito aqui, ó. Isso aqui, que significa o trabalho liberta, né? Iludindo eles. Se eles trabalharem bastante, se eles fizerem as fábricas alemãs prosperarem, eles iam ser libertos. Mas a gente sabe que 99% das vezes eles não eram libertos. Então isso aqui é chocante. Tu entra e está escrito o trabalho liberta. Dentro de um campo de concentração. Bem aqui onde a gente tá, os judeus ficavam aqui para serem contados. Essa pista aqui, ó, foi construída, tá? Somente porque os prisioneiros fabricavam, à força, é claro, pares de bota, né? Então eles calçavam as botas e corriam por aqui, ó, por essa pista aqui, para ver se as botas deles tinham qualidade e para ver se a Alemanha poderia comercializar. Ali, para ter uma noção, nessa parte aqui, ó, que não é mais um triângulo, ó, essa parte aqui, ó, tinha um lugar onde eles falsificavam libras, né, o dinheiro da Inglaterra. Para vocês terem uma noção, 1/4 do dinheiro inglês teve que ser trocado porque conseguiram mandar essas libras falsas para lá. E Hitler, é claro, tentou, né, invadir a Inglaterra. Aí que Churchill disse, e teve o dia D, mas tu vê que ele pensou tudo, até enfraquecer a moeda inglesa, fazendo falsificações perfeitas aqui, nesse campo de concentração. Ó, aqui é onde eles faziam suas necessidades, tudo aqui, ó. Tudo original, ó, aqui. Um do lado do outro, sem privacidade nenhuma. Esse local aqui, eles mantinham para guardar material de limpeza. E também esse local aqui foi usado para tortura, tá? Aqui, ó. Vem isso aqui. Ó, aqui é onde eles tomavam banho, ó. Lugar para eles tomarem banho. Tá? Vem aqui, ó. Ó, aqui dormiam, ó. Uma espécie de triliche. Mas pro final da guerra, eles botavam até no chão, assim, uns em cima dos outros, tá? Mas pro final da guerra, aumentava o número de, por exemplo, se comportava 300, eles faziam botar 1000. Isso aqui é uma foto da entrada de Auschwitz. Também tem ali, ó, trabalho liberta. Antes que tu entre no campo, tinha isso aqui, ó.
Mesmo que tem nesse campo aqui, que é o segundo campo de concentração que nós estamos agora a ser criado na história. Como é que era aqui, ó. Juden, placas para identificar, eles pediam para as pessoas identificar. Eles falavam que alemães que se relacionavam com judeus não podiam, e alemães que tinham relações com judeus também eram mandados para o campo de concentração. Tá? Aqui, ó, parada para judeu, caça em judeus, entendeu? Ó, aqui eu não sei o que está escrito, né? Não consigo ver. Mas às vezes isso aqui é assim, ó, tipo, por exemplo, não sei o que está escrito aqui, mas às vezes, por exemplo, assim, alemão que se relaciona com judeu. Entendeu? Eles tinham essa placa para mostrar para que não pode, e eles iam para o campo de concentração igual. Tinha identificação para tudo. Cada parte na camiseta que eles tinham, né, no uniforme que eles tinham nos campos, tinha uma identificação. Um era para ciganos, outros eram para negros, outros eram para, como é que eu posso dizer, pacíficos, que queriam a guerra. Outro eram para judeus também, é claro. Também tinham para quem se relacionava com judeus. Tinha pessoas que eram inimigos, né, dos países aliados, que eram pegos. Cada uniformezinho tinha um significado, né, uma coisa que desse para entender quem eles eram, de que parte eles vinham, e etc. Aqui, ó, aqui só um colchãozinho de palha, tá? Essa prisão. Aqui eram destinadas a quem mesmo? Não diz, aqui nesse não diz. Tá. Ali, ó. Cara, era muito raro alguém fugir. E às vezes fugia porque não adiantava, porque tu pulava aquele muro lá, ó, e tava tudo sitiado, ó. E tinha gente olhando pra tudo que é lado ali, ó. Entendeu? Todas as partes. E tava tudo sitiado. Mas às vezes, raramente, quando alguém pulava, eles eram pegos de novo, porque estavam com o uniforme que identificava, porque talvez não falassem a língua perfeitamente, né? E porque eram pegos em outro lugar. Então, o que acontecia? Eles ficavam aqui, tá? Mortos, expostos para que os outros judeus vissem, né? E com frases do tipo colado no peito, assim, foi, mas já voltou. Se você tentar fugir, é isso que vai acontecer com você. É aqui que deixaram. Aqui, ó, pouquíssimos poderiam enviar cartas, tá? Os judeus, os alemães, não podiam enviar carta, mas alguns membros da resistência francesa, por exemplo, que foram capturados, eles podiam enviar carta, mas claro que não em francês, em alemão mesmo. E a carta não poderia conter, a carta que eles enviavam não poderia conter nenhuma informação que dissesse, estou no campo de concentração, porque isso foi mantido em segredo, o mundo não sabia disso, em 5, 6 anos ficou não sabendo disso, eles guardaram isso por muito tempo. Então as cartas tinham que ser escritas em alemão e daí passavam por um setor de oficiais nazistas que liam a carta e viam se está tudo bem. Eles podiam mandar uma carta assim, tudo bem, te amo, estou com saudade, aqui está muito bom, entendeu? Não, mas nada relacionado com campo de concentração, falando assim, estou indo em vários bares legais, algo assim. Era isso que passava pela vigia dos oficiais nazistas, entendeu? Aqui, ó, isso aqui era um uniforme de prisioneiro, não era o uniforme de prisioneiro comum que os judeus usavam, ó. Vejam um F e o triângulo em vermelho, tudo tinha identificação. Esse F, esse triângulo em vermelho, significa que ele era um prisioneiro da resistência francesa, ou seja, ele era um inimigo. A resistência francesa eram aqueles que, porque a França foi invadida pela Alemanha nazista e tinha uma resistência, né? E ele é um das resistências. Olha o número já é 65.308. Isso é muito interessante o negócio dos números, porque tinha uma organização com os números. Por exemplo, as primeiras pessoas que entraram no campo de concentração tem número 1, 2, 3 e assim vai. E se alguém sumia, por exemplo, vamos supor que esse cara sumia, né? O controle nazista não sabia mais onde ele estava. Daí o que eles iam fazer? Eles iam perguntar para o número 65307 ou 65
306, né? Para pessoas próximas dele, que estariam provavelmente no mesmo canto, né? Iam perguntar por esse é francês, então conseguiriam achar ele, um controle total e absurdo, né? Então, quanto menor o número, mais cedo chegar no campo de concentração. Uma curiosidade para vocês aqui. Por ejemplo, 25 latigazos en la Almería, por cualquier cosa. Por ejemplo, fumar mientras trabajaban estaba prohibido. 25 latigazos. Ahí tenéis un dibujo hecho por un prisionero holandés. Cuando veáis dibujos son testimonios, ¿eh? O sea, se puede describir lo que ha pasado, se puede dibujar. Entonces, fijaos que es un prisionero. Outra curiosidade para vocês aqui, ó. Essa era uma cama tradicional, né? Um triliche, tá? E para vocês terem noção, dormiam 3. Num desses dormia 3 de lado. 3 de lado aqui, 3 de lado aqui e 3 de lado aqui. E o Pedro, que foi um dos sobreviventes espanhóis, judeu que foi pego, ele saiu do campo de concentração, ele sobreviveu. Ele tinha 1,88 m. Ele saiu do campo de concentração com 35 quilos, tá? Só pra vocês terem uma noção. Para no verlo. Claro, el objetivo, a ver, esto la ventaja que tiene todo esto es, una, el prisionero no entra en pánico, se piensa que lo van a matar, e a ventaja, a principal, é que el oficial... Eu mostrei anteriormente, isso aqui, ó, é quando a Alemanha estava invadindo a Rússia já estava matando um monte de soldados russos, né? Um monte de homens russos, cada vez que eles avançavam com o exército. Só que os caras, os próprios nazistas, os alemães, não aguentavam mais matar gente porque estavam tendo problemas psicológicos, né? Então eles inventaram isso aqui, que parecia um medidor, né? Eles levavam para o campo de concentração os russos achavam que iam só ter a sua altura medida, quando na realidade, por trás, lá, do outro lado, lá por trás, vinha um soldado nazista e dava um balaço na cabeça, que vinha, puf, que acertava aqui onde eu tô, por exemplo, da pessoa que estava sendo medida. Entende? Então, o soldado nazista não teria problemas psicológicos, porque não estaria vendo o que estava matando, e nem o russo não ia saber que está sendo morto, achou que está sendo medido. E isso aqui nada mais é que um carrinho para levar cadáveres. Isso aqui é o original e era um carrinho que levava cadáveres, tá? E isso aqui levava corpos mortos. Aqui está. Aqui é uma foto que eles colocavam os prisioneiros para desarmar as bombas inimigas, né? Para que se estourasse, porventura, não matasse um alemão, mas sim matasse um prisioneiro. Aí, ó. Aí uma foto dele desarmando a bomba. Ó, aqui era a câmera de gás, ó. Entravam por aqui e depois vinham em 5 minutos, exterminavam todo mundo aqui, nesse quadrado aqui, e vinha um carro ali, depois pegavam os cadáveres. Só que antes tinha a separação, né? Eles separavam quem tinha dente de ouro, revisavam a boca, né? E eles fingiam que era um chuveiro, estava escrito ducha em todas as línguas. E eles fingiam que era um chuveiro, todo mundo achava que era um chuveiro, que ia tomar uma ducha, né? Pra tirar os piolhos e tudo. E eles revisavam as bocas de todo mundo. Os que tinham dente de ouro passavam para lá, para uma sala lá, com música muito alta, para que os que estivessem berrando e morrendo aqui, eles não ouvissem por lá, entendeu? E eles tiravam dente de ouro porque a câmara de gás tem um elemento químico que corrói os metais e corroeria o ouro. Por isso que eles ficavam lá esperando. E eles não sabiam que tinha gente morrendo aqui, porque lá tinha uma música altíssima, para eles não ouvirem os berros daqui dos que agonizavam. E aqui esse quadrado bem grande aqui, ó, que eles botavam todos os cadáveres. E aqui não tinha oficiais. Quem levavam os corpos, todos que estavam aqui, para o forno, né, para cremação, para não existir mais, eram próprios prisioneiros. Outros judeus levavam os seus semelhantes para lá e queimavam naquele forno ali. E alguns, em outros locais aqui, tinham uma marca na cara, que era a marca dos dentes de ouro, que dizia assim, que os caras conseguiam identificar e dizer, esse primeiro precisa tirar o dente para depois jogar na fornalha. Tá aqui, tudo isso aqui era uma câmera de gás.
¿Ven? Ya veis que el hueso ese no se quema. É tudo Cuando hay dentadura incendio se identifica a las e aqui víctimas tudo caixa com dente con de la ouro. huella Ó. dental. Estos son huesos y cenizas que se encuentran los rusos. Me quedé. Esto lo encontré. Tudo isso aqui ó, é um paredão de fuzilamento, né? Por que que é assim, ó? Mais embaixo, para que as balas não fossem perdidas e não pegassem ninguém que não deveria pegar, né? Então aqui, tudo aqui é um paredão de fuzilamento. Museo futurista ese que vimos, tiene entrada gratuita. Ahora, después de comer. Realiza con tu uno, ¿cómo es? Tomando mate, no, pero lo que pasa es que cuando vos metés la ropa, Ó, aqui são moradores locais que moram do lado de um campo de concentração. Do ladinho.